Olá, pessoal. Começa agora mais um programa Brasil que Produz. O tema de hoje, região Sudeste, uma das regiões mais ricas, produtoras e eficientes do Brasil, contemplando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Essa região que é líder em vários produtos como leite, cana-de-açúcar, café, entre outros. Hoje, falaremos sobre alguns dos principais destaques dessa região e os nossos convidados, sem sombra de dúvida, são protagonistas, fazem o negócio ser a potência que é nos dias de hoje. A gente conversa hoje com o senhor Antônio Alvarenga, que é presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, SNA, o senhor Geraldo Borges, presidente da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. O senhor Luiz Henrique Scabelo, é diretor da FEPLANA, Federação dos Plantadores de Cana do Brasil. Conversaremos também com Tony Simonetti, presidente da ABCM, Associação Brasileira de Citros de Mesa. O nosso papo também com Carlos Alberto da Silva, o Carlão, representando a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, a BMRA. Para fechar com chave de ouro, Alexandre Bernit, chefe geral da Embrapa Pecuária Sudeste. A gente conversa agora com o senhor Antônio Alvarenga, que é presidente da SNA, uma das instituições mais respeitadas do Brasil, sediada na região Sudeste, especificamente no Rio de Janeiro. Senhor Antônio, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. É uma honra para nós tê-lo conosco aqui, engrandecendo o nosso evento. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Eu é que agradeço o convite para participar dessa entrevista. É uma honra para mim. Eu sou presidente da Sociedade Nacional de Agricultura. Como vocês sabem, a SNA é a mais antiga instituição do agronegócio e da sustentabilidade. Nosso foco sempre foi educação e informação. Então, nós mantemos um curso de medicina veterinária em parceria com a Universidade do Rio de Janeiro, em uma área belíssima, às margens da Avenida Brasil, com 150 mil metros quadrados, onde a gente desenvolve um dos cursos mais bem avaliados do Brasil em medicina veterinária. Temos também uma faculdade que reformatou recentemente todos os nossos cursos para atuar em uma plataforma das mais modernas em ensino à distância. E, com isso, a gente pretende ampliar a nossa atuação para todo o país. Isso é fundamental para nós, a gente ganha maior amplitude de atuação, principalmente temos uma conectividade melhor no campo e o 5G vem aí. E com o 5G a gente vai poder desenvolver, então, cada vez mais trabalhos na área à distância, né? No caso da divulgação, o nosso foco é a disseminação de conhecimento técnico, que é feito através das revistas A Lavoura, que é a mais antiga publicação do setor, e através da revista Animal Business Brasil. Acompanhando assim uma tendência de mercado, nós estamos inserindo as revistas, inserindo a própria Sociedade Nacional de Agricultura na comunicação digital. Então, as revistas estão sendo publicadas nos seus portais, cada uma delas tem o seu portal. Temos também um boletim semanal encaminhado semanalmente para um número grande de e-mails. Também estamos presentes nas redes sociais, onde nós temos centenas de milhares de seguidores. Facebook, LinkedIn, Instagram, tanto a SNA, quanto a Lavoura, quanto os portais. O que é importante destacar nessa nossa comunicação é a qualidade das nossas informações. São geralmente publicações mais técnicas não só de medicina veterinária, de práticas agrícolas, mas também econômicas e financeiras, né?
eu falei em financeiras, eu lembrei que o agro está descobrindo o mercado financeiro, e o mercado financeiro também está descobrindo o agro. Um exemplo disso é o FIAGRO, né, que foi lançado recentemente, que é o Fundo para o Agronegócio Brasileiro, e que é vai ser, né, um importante instrumento para a capitalização do setor. E a SNA está acompanhando isso de perto, e certamente essa parte financeira vai crescer na SNA, ou seja, vamos crescer com informações financeiras para ajudar o produtor na inserção dele no mercado de capitais. Um outro campo de atuação da SNA, importante também, é a sustentabilidade. Como todos sabem, sustentabilidade é a bola da vez do mundo. Só se fala nisso. COP26, críticas que, às vezes, muitas vezes, ou quase sempre, sem razão, se faz ao nosso agronegócio no mundo inteiro. E a gente precisa, então, mostrar aos demais países, mostrar ao mundo que o Brasil é um dos países mais sustentáveis do planeta. Nós preservamos 66% do nosso território entre floresta, terras indígenas, áreas de conservação. Nenhum país tem essa preservação, e isso é feito por conta do produtor rural. Uma boa parte disso é o produtor rural que está bancando essa preservação. E é preciso demonstrar essa sustentabilidade para todas as empresas para todos os países, para as empresas e para os setores. As empresas, hoje em dia, têm uma tendência global de exigir o ESG das empresas. E essa é a palavra de ordem, e é isso que a Sociedade Nacional de Agricultura vai colaborar com as empresas para que elas tenham o selo verde. É um instrumento importante para garantir a inserção de determinadas empresas no mercado como um todo, no mercado internacional, principalmente, né? Além dessa parte do ESG, da certificação verde, tem uma outra grande possibilidade para o Brasil, que nós também estamos estudando, que é monetizar esse ativo ambiental que o Brasil possui. Esse ativo ambiental que o Brasil possui vale muitos bilhões de dólares, e a gente precisa transformar esse ativo ambiental em crédito de carbono. Então, cada produtor pode ter os seus créditos de carbono, isso é um ativo que ele tem, e ele pode negociar isso no mercado. Ainda não, mas ele já pode, mas os instrumentos ainda não estão bem costurados, não está funcionando ainda um mercado muito ativo de crédito de carbono aqui no Brasil. Nós vamos colaborar para que esse mercado cresça e apareça, ou seja, que os produtores possam monetizar os seus ativos ambientais, monetizar o custo que eles têm com a preservação ambiental deles, né? A atitude de preservação ambiental. Você imagina o quanto que dá para monetizar os recursos naturais da Amazônia, os recursos naturais de várias outras áreas em que a gente preserva em outras regiões do Brasil. Então, esse é um grande mercado, é uma atuação que a SNA pretende fazer para colaborar com o setor. Essa é basicamente a nossa missão atual na SNA. Além da educação, da difusão de conhecimentos, vamos atuar também na difusão de informações financeiras e no apoio, no auxílio, para que a gente possa ter uma espécie de uma bolsa de crédito de carbono, que o produtor possa vender o crédito de carbono para uma empresa que precisa comprar o crédito de carbono para poder zerar o seu balanço, vamos dizer assim, de emissões de gases de efeito estufa. Esse foi o papo com o senhor Antônio Alvarenga, presidente da SNA. Senhor Antônio, muito obrigado pela participação, muito enriquecedora a sua fala, e com certeza agregando aqui para todos os nossos ouvintes e com certeza para os nossos convidados. Muito obrigado. Converso agora com o senhor Geraldo Borges, presidente da Abraleite. O leite, sem sombra de dúvidas,
tem o estado de Minas Gerais como principal produtor, é um dos produtos mais importantes da saúde, com certeza um produto fundamental para a economia da região Sudeste e também do Brasil. Geraldo, fique à vontade. Olá, Marcelo. Muito obrigado pelo convite que você nos fez a Abraleite. É um prazer para nós podermos estarmos aqui conversando. No ano passado, eu não pude estar, fomos convidados, o nosso vice-presidente, Roberto Ianchi, nos representou muito bem, e estou aqui à disposição justamente para a gente bater um papo. Quero aqui também enviar um abraço aos amigos que estão conosco aqui nessa live, né? O Antônio Varenga, presidente da SNA, o Luiz Henrique, presidente da Canasol, o Tony Simonetti, presidente da BCM, o Carlos Alberto da Silva, que é diretor da BMRA, e conhecido, nosso velho conhecido, Carlão da Public, né? O Alexandre Bernet, que acabou de assumir a chefia geral da Embrapa Sudeste, todos muito competentes, todos amigos muito estimados. E é um prazer estar aqui nesse hall e falar um pouco com vocês. O tema, né, é Brasil que Produz, muito importante, e nós estamos aqui para falar um pouco da região Sudeste, mas a Abraleite não tem como falar só do Sudeste, por ela ser a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Então, ela tem um papel de trabalhar, né, em prol de toda a classe produtiva do leite, também colocando todo o setor de uma maneira melhor, vamos dizer assim, um cenário melhor, com uma estrutura melhor, tentando fazer com que o nosso Brasil seja uma nação do leite. Como a gente tem exemplos, podemos citar aqui a Nova Zelândia, que é um pequeno país, e que trata o leite como realmente uma cadeia sólida, uma cadeia extremamente estruturada. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de leite do mundo, é um país também extremamente consumidor, é um dos maiores consumidores. Nós atingimos agora, em 2020, 35 bilhões e 800 milhões de litros de leite. É uma produção muito grande, nós somos o terceiro, como eu disse, maior produtor do mundo, perdão. E nós temos a região Sudeste, Marcelo, como a região maior produtora, com algo em torno de 45% da produção brasileira, e o estado de Minas, que está dentro da região Sudeste, como o estado maior produtor, com algo em torno de 30% da produção de leite nacional. Essa região, juntamente com a região Sul, são as duas mais desenvolvidas, onde o leite está mais tecnificado, onde os produtores estão se aperfeiçoando cada vez mais, não só com tecnificação, mas também com melhor gestão, com melhor trabalho dentro das suas propriedades, né? Aquilo que sempre falam, né? Da porteira para dentro. E a Abraleite, ela trabalha firmemente, não só na região Sudeste ou na região Sul, que são as duas maiores produtoras, mas nas outras regiões também, região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E trabalhamos muito firmemente com políticas públicas adequadas, fazendo uma mudança no setor, na cadeia produtiva do leite, com foco justamente na competitividade nacional, que essa cadeia possa ser competitiva para que nós também sejamos, em breve, um grande exportador de lácteos. O Brasil ainda não é um grande exportador, nós exportamos pouco, mas o trabalho vem sendo feito, inclusive mercados foram abertos desde 2019, e agora, recentemente, uma primeira exportação de teste foi feita, uma exportação pequena, logicamente, mas um teste que foi feito atendendo todas aquelas normativas, todas as exigências, vamos dizer melhor, que a China colocou, que é um grande importador, né? Toda a Ásia tem um potencial enorme de nos importar leite e lácteos, né? Principalmente derivados, e essa primeira exportação, feita por uma cooperativa gaúcha, a CCGL, contou com todo o apoio da Abraleite, e a Abraleite está aqui em Brasília, inclusive, discutindo, juntamente com a CCGL e OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, uma tarifa que nos tira a competitividade. Nós temos uma tarifa de exportação na casa de 10%, enquanto, por exemplo, a Nova Zelândia, que é o maior exportador e que se encontra geograficamente em uma posição mais favorável que o Brasil em relação à Ásia, em relação à China, só tem 4% de tarifa de exportação e que agora será reduzida a zero. Então, esse trabalho está sendo feito, nós estamos tentando aqui junto ao governo federal e aos ministérios competentes para que a gente consiga
dar essa igualdade de condições para que os lácteos brasileiros possam ser exportados e, com isso, nós tenhamos um equilíbrio melhor na cadeia produtiva do leite, já que, apesar de estarmos indo bem, caminhando, evoluindo em todos os índices de produtividade, volume de produção, isso vem acontecendo nos últimos 10 ou 20 anos, podemos dizer, mas nós temos ainda algumas dificuldades. Uma das maiores é justamente a precificação ao produtor, onde a grande maioria se sente bastante prejudicada. Nós temos momentos de baixas que são colocados no mercado interno pelos laticínios e que incomodam muito o setor e que tiram, inclusive, produtores, chegam a tirar produtores da atividade. Nós temos trabalhado muito nisso, mas é um assunto bastante delicado quando se trata de um país de economia livre e que nós temos que ter a menor intervenção governamental possível. Mas nós precisamos criar mecanismos, e um deles seria justamente as exportações, trazendo um equilíbrio maior para o nosso mercado interno, trazendo uma valorização melhor ao produto pago ao produtor, né? Que é a classe realmente que sofre, que toda a baixa de preço que existe por qualquer motivo que seja, baixa de consumo, problema econômico, ou qualquer outro fator que seja excesso de produção, quem paga a conta sempre é o setor primário, são os produtores. E aí, Marcelo, é bom nós lembrarmos da importância dessa cadeia. Nós temos no Brasil 1.171.000 propriedades produtoras de leite, estabelecimentos que produzem leite, de pequenas, médias a grandes propriedades. Nós temos agricultores familiares, pequenos, né? Pequenos que não são da agricultura familiar, médios e grandes. E nesse volume enorme de propriedades que produzem leite, esses dados que eu estou passando são do IBGE, do último censo, nós temos aí leite em 99% dos municípios brasileiros e uma cadeia gigantesca que gera só no campo, só em empregos diretos na produção de leite, algo em torno de 5,5 milhões de postos de emprego, que, na verdade, são 5,5 milhões de famílias morando no campo com ótimas condições oferecidas por nós, produtores, pelos seus patrões, por aqueles que te empregam, né? Empregam essas pessoas no campo. Todas essas famílias têm casa, têm moradia, têm energia elétrica, têm água, além de tudo aquilo, né, da consolidação das leis trabalhistas, de salário, com 13º, férias, ou seja, o lado social é muito importante do leite para o país. E a quantidade de empregos diretos e indiretos é gigantesca, é algo em torno de 20 milhões de empregos que o leite movimenta no nosso país. Então, nós precisamos de colocar esses números sempre para que não só o nosso setor do agro saiba, mas que cada vez mais a sociedade saiba também dessa importância econômica e social, né, com geração de emprego e renda, tanto no campo quanto nas cidades, né? Não é qualquer produto que está em 99% dos municípios brasileiros, de todas as unidades da federação. E nós temos que lembrar, Marcelo, a virtude desse alimento, o leite. O quanto ele é saudável, o quanto ele é importante para a saúde humana em todas as fases da vida. A gente costuma dizer que a única fase do ser humano que pode se substituir leite por outro alimento melhor é o próprio leite materno, enquanto a criança está sendo amamentada, e que os próprios pediatras recomendam. O leite materno é essencial para aquela criança na fase da amamentação. Mas, passado o período de amamentação, tanto o leite quanto os seus derivados são fantásticos para o ser humano em todas as fases da vida. Para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o idoso. E nós precisamos mostrar para a sociedade, fica aqui nesse momento esse recado, o quanto nós produzimos leite com responsabilidade no Brasil. Nós temos bons tratos animais. Se nós não tratarmos bem nossos animais, nós não conseguiremos a produção do leite com efetividade, não conseguiremos produtividade. Então, é lógico, é necessário um bem-estar animal, e isso cada dia melhora mais nas propriedades produtoras de leite, tanto naquelas de pequenos, quanto médios, quanto grandes proprietários, ou produtores de leite, melhor dizendo. Também é bom deixarmos claro que produzimos com responsabilidade social, que eu já comentei, né? Gerando emprego com muito boa condição de trabalho a 5,5 milhões de famílias no campo, e também
a questão ambiental, Marcelo. Nós, produtores, preservamos, segundo dados da Embrapa, e que foram, inclusive, referendados pela NASA, nós temos uma preservação fantástica do meio ambiente, algo em torno de 30% a 35% é preservado pelos produtores. E um total de pouco mais de 5 milhões de propriedades produtoras rurais no Brasil, nós temos praticamente 1.200.000 propriedades que desenvolvem a pecuária leiteira, ou seja, produzem leite no Brasil. Então, fica aqui esse recado. O tempo é curto, nós já falamos basicamente o tempo que teremos que dizer, mas fico à disposição. E a mensagem principal é essa: o leite é saudável, é um alimento maravilhoso, consuma lácteos, né? Tanto o leite quanto seus derivados, e dê valor a essa cadeia produtiva fantástica que ajuda muito o nosso país. E, em breve, dentro de alguns anos, nós não deixaremos de ser o terceiro maior produtor de leite para sermos o maior produtor de leite no Brasil e também o maior exportador de lácteos do planeta. Esse é um dever de casa e nós precisamos fazê-lo. Excelente explanação do senhor Geraldo Borges. Muito obrigado pela participação. É sempre um grande prazer recebê-lo aqui na nossa campanha, com certeza agregando e trazendo informações importantes para o nosso público. Geraldo, muito obrigado pela participação. Agora eu converso com Luiz Henrique Scabelo, que é presidente da CanaSol, Associação dos Fornecedores de Cana, também é diretor da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, a FEPLANA. Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Alexandre Lima, o presidente da FEPLANA. Luiz Henrique, muito prazer recebê-lo aqui. É uma honra tê-lo aqui conosco, representando esse setor tão importante para a economia e para o agronegócio brasileiro. Olá, Marcelo. É muito bom estar conversando com você e um grande abraço a todos que nos assistem através das suas mídias e dos seus canais sociais. Um grande abraço a todo esse povão que produz para o nosso Brasil. Eu faço para ele uma pergunta, que eu acho que é a base aí do nosso tema, que é sobre a área, né? Qual a área plantada de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, abrangendo também a região sudeste, e o que isso representa, o que esse montante representa a nível nacional, senhor Luiz Henrique? Ô Marcelo, a região, na verdade, nós temos duas grandes regiões produtoras de cana, que são denominadas região Centro-Sul e a região Norte e Nordeste. A região Centro-Sul é a maior região produtora de cana-de-açúcar. Ela produz cerca de 520 milhões de toneladas. Esses números ainda não estão fechados, porque a safra está por poucos dias, mas essa é a aposta de todo mundo: 520 qualquer coisa, milhões de toneladas de cana, produzidas em cerca de 7,5 milhões de hectares de cana. A região Norte e Nordeste é representada mais pelo Nordeste. Eles produzem cerca de 47,5 milhões de toneladas de cana em praticamente 900 mil hectares, né? Esse ano totalizaremos aí no Brasil cerca de 568 milhões de toneladas e em torno de 60 mil hectares de cana no Brasil todo. Importante nesse número aqui, eu gostaria de destacar, é a posição dos produtores independentes. Dos 520 milhões de toneladas de cana, cerca de 403 milhões de toneladas de cana são produzidas pelas usinas de produção agregada à usina. E 22% dessa produção é de responsabilidade dos produtores independentes ou fornecedores de cana. Os fornecedores de cana representam cerca de 117 milhões de toneladas de cana, representando em torno mais ou menos de 1.700.000 hectares de cana, isso distribuído em torno de 14 mil produtores de cana na região Centro-Sul. No total, no Brasil, os produtores de cana são cerca de 60 mil produtores de cana, de sorte que o maior número de produtores está no Nordeste, na região Norte e Nordeste,
mas com uma produção individual menor que a região Centro-Sul. Esse ano, por conta das condições climáticas, nós teremos uma redução de produção de cana bastante significativa. Deve haver uma redução de torno de 13%, né, na produção de cana, de sorte que um bom tanto da elevação do preço dos produtos está aí explicada pela redução da oferta de matéria-prima, bem como a elevação dos custos de fertilizantes e insumos, que é sentida por toda a agricultura nesse momento. Venho agora com uma pergunta que acho que é bastante pertinente e a gente está vendo isso com muita força a cada momento. É com relação aos combustíveis, o que afeta o setor quando estamos tendo essa onda dos veículos elétricos? O mundo está passando por problemas em relação ao aquecimento global, né? A elevação dos gases de efeito estufa, e cada país tem procurado a sua alternativa. No caso da Europa, por exemplo, eles estão optando pelo carro elétrico, outros países também. Mas o Brasil é o pioneiro e o campeão no uso de combustíveis, de biocombustíveis, ou seja, combustíveis que não emitem de forma líquida os gases do efeito estufa. Então, desde lá do início do Proálcool, 1975, o Brasil tem ampla experiência na produção de biocombustíveis. Portanto, a opção do Brasil será os biocombustíveis, ao invés da Europa e de outros países que têm optado pelo carro elétrico. Uma observação importante é que o carro elétrico em si não polui. A gente precisa ver as fontes da energia elétrica, né? A Europa ainda é um país bastante dependente de produção de energia elétrica de carvão e de gás, que são emissores de gases do efeito estufa. No caso do etanol, ele evidentemente emite gases do efeito estufa quando da queima do etanol, mas ele também, ao mesmo tempo, ele sequestra o gás carbônico através da fotossíntese, porque os biocombustíveis são produzidos por plantas ou até animais. E esse sequestro, ele é de forma líquida, ou seja, o biocombustível absorve mais gases do efeito estufa, gás carbônico no caso, do que ele emite. Portanto, no caso do Brasil, nós já temos uma tecnologia, uma vasta experiência no biocombustível, né? E temos também uma rede importantíssima de distribuição de varejo de biocombustíveis junto com os postos de combustível. Então, nós estamos prontos, já estamos fazendo, na verdade, esse nosso papel. A matriz energética brasileira é a matriz menos poluente do mundo hoje, se considerarmos o percentual de cada contribuição. Nós estamos calcados firmemente na produção de energia elétrica através de hidroelétrica e biocombustíveis, de sorte que o Brasil tem um papel importante na conservação do meio ambiente nessa questão. Perfeitamente, senhor Luiz Henrique. Fica claro para a gente que o Brasil já está trabalhando nisso, e não é à toa que o agronegócio brasileiro está no topo da pirâmide, graças à sua riqueza natural, ao que vem sendo conservado ao longo dos anos, claro, graças à direção de pessoas como você, senhor, como outras pessoas do agronegócio brasileiro, que aqui estão hoje falando conosco, a gente consegue ter essa eficiência e, claro, aproveitar o momento de transição, o momento de mudança, para fazer a nossa parte, o nosso papel de forma mais sustentável possível. Vamos para a próxima pergunta, para a gente finalizar. Qual o posicionamento do setor canavieiro com relação
CBIO, que é a descarbonização do carbono, um assunto que também está bastante em pauta nesse momento. Marcelo, se você me permite, eu vou fazer uma pequena explicação, porque nem todo mundo está por dentro dessa questão, né? Então, antes de nós irmos diretamente ao CBIO, fazer uma pequena explicação, que nós temos dois tipos de combustível. Nós temos o combustível fóssil, que é derivado de petróleo, e o biocombustível, que é derivado de partes de plantas ou de animais. Então, o biocombustível, ou melhor, o combustível fóssil é o combustível que pega gás carbônico, que um dia foi sequestrado há milhões de anos da atmosfera e joga para a atmosfera, e é a chamada emissão líquida, ou seja, esse gás carbônico vai se acumulando ao longo dos anos, e é o que nós estamos vendo aí, esse alto crescimento dos teores de gás carbônico na atmosfera. No caso dos biocombustíveis, ele, como eu disse, pode ser de planta ou animal. Vou dar um exemplozinho para a turma saber. No caso do etanol, por exemplo, ele pode ser de cana-de-açúcar, mas também pode ser de milho. No caso do biodiesel, ele pode ser feito com óleo de soja, óleo de mamona, óleo de palma, mas também pode ser feito com sebo bovino, tá? Todos esses biocombustíveis foram gerados através do sequestro do carbono lá atrás, através da planta, que transformou em órgãos vegetais, e através da fermentação ou algum outro processo, ou no caso do gado que deu esses vegetais, enfim, vão novamente fazer o ciclo. Os biocombustíveis, eles têm emissão negativa, ou seja, eles descarbonizam a atmosfera, retiram o gás carbônico da atmosfera. E o Brasil é pioneiro num programa que chama-se RenovaBio, é o programa de biocombustíveis. E o RenovaBio, ele é feito de uma maneira em que os biocombustíveis são remunerados por aquilo que ele retira da atmosfera. Essa remuneração é feita através de um título que chama-se CBIO, Crédito de Descarbonização. Então chegamos agora no tal do CBIO. Então o CBIO, o que acontece? Toda vez que uma distribuidora de petróleo vende gasolina, e essa gasolina vai emitir uma determinada quantidade de gás carbônico, ela obrigatoriamente precisa adquirir títulos de descarbonização, gerados através do etanol, por exemplo, para que compense essa emissão que o combustível fóssil fez. Esses CBIOs atualmente tem um valor tem variado, porque o mercado é aberto, mas eu faria um valor de referência em torno entre 35 e 50 reais, mais ou menos, por CBIO, né? E ele, no momento, ele é só remunerado às produtoras, né? As usinas, no caso, ou as produtoras de biocombustível, e não está indo para o campo, que é onde ocorre o sequestro de carbono. É onde esse carbono foi retirado da atmosfera e incorporado nas partes vegetais. Portanto, através dos órgãos de representação da agricultura, vou falar especificamente da cana-de-açúcar, que é a FEPLANA, a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil. Temos a UNIDA, que é a representação dos produtores de cana do Nordeste, e também a ORPLANA, que é a representação que atua mais na região Centro-Sul. Nós temos fortemente trabalhado para que o produtor também receba esse crédito de carbono, ele também seja remunerado. O que tem ocorrido é que esse programa, que é um programa de governo, é um programa que é pago pelo consumidor, ele vem remunerando única e exclusivamente uma parte da cadeia, que é a parte da indústria, e não tem remunerado a parte dos produtores. Tá? Já existe consenso para que os produtores sejam remunerados, porém a nossa luta é para que haja a justa remuneração, para que não haja pedágio nisso daí, porque o CBIO, ele é um programa de governo, ele é um programa que foi feito para remunerar a descarbonização, e essa descarbonização tem que ser remunerada para quem faz essa retirada do carbono. Então é a nossa luta, estamos lá, e há um projeto de lei no Congresso Nacional para que isso seja acertado, e estamos trabalhando fortemente para que a gente consiga então a remuneração, seja na cana, no milho, enfim, todas as cadeias de produção agrícola.
Perfeitamente, senhor Luiz. Bom, pessoal, é isso. Conversei agora com o senhor Luiz Henrique Scabelo, que é diretor da FEPLANA e também presidente da Canasol. Senhor Luiz, muito bom o papo com o senhor, muito esclarecedor. A gente vê que não é à toa que a cana-de-açúcar é um dos pilares do agronegócio brasileiro e que São Paulo é, com certeza, uma potência nesse setor. Muito obrigado pela sua participação, ficamos honrados com a sua presença e estamos à disposição. Obrigado, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Eu quero mandar um grande abraço a todos os produtores agrícolas da região sudeste de São Paulo, aqueles que durante a pandemia não deixaram de trabalhar, não deixaram de levar o alimento para toda a população, o combustível para toda a população. Essa é a gente que trabalha, é a gente que produz riqueza, é a gente que produz divisas para o país. Um grande abraço a você e a todo esse povão produtor que é o produtor rural. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. A gente conversa agora com Tony Simonetti, que é presidente da ABCM, Associação Brasileira de Citros de Mesa, dando a laranja tão importante para o estado de São Paulo, para a região sudeste e, com certeza, para o Brasil. Tony, um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar junto com vocês aí nesse momento aí, compartilhar um pouco das notícias da citricultura, né, do modo geral. Vamos falar um pouco da citricultura no estado de São Paulo, né? Está enfrentando agora um momento uma dificuldade, né, questão de falta de chuva, né, tem altas temperaturas, uma nova safra ainda incerta ainda, né, por causa das plantas debilitadas, mas como se diz, brasileiro é guerreiro, vamos para cima, vamos vestir a camisa e vamos lutar, né? Mas a citricultura, no modo geral, ela tem se abrangindo mais regiões, né, mais estados, com novas áreas, né, novos patamares aí de lugares com menos pragas, com mais altitude, temperaturas amenas, para buscar uma maior produtividade com maior lucro, né? E falando na laranja também, nós temos que ver também a questão do limão, que no momento agora está enfrentando uma dificuldade em questão de exportação, né? Devido ao pendúnculo do limão, que nós estamos tendo problema na União Europeia, e isso também vai impactar um pouco no mercado, porque nós vamos ter que resolver essa questão do limão para não sobrecarregar o estado de São Paulo com produção de limão. A exportação é muito importante do limão. Falando um pouco de tangerina, né? Tangerina, estamos novas variedades, né? Colocando no mercado. Difícil adaptar, o mundo inteiro tem uma variedade que chama W. Murcotti, uma fruta sem semente, né? Falando da Bahia, cara a cara também, com uma polpa vermelha, são novas opções que está colocando no mercado, mas até o brasileiro conhecer e pegar gosto demora um pouco. Mas o brasileiro está correndo atrás, né? E acho que a nova oportunidade agora que nós vamos ter que correr atrás são frutas, trabalhar a fruta sem semente, que é o novo nicho do mercado do mundo. Sim, todo mundo é fruta sem semente, acho que o Brasil também não vai ficar muito para trás. Vamos falar agora a questão um pouco de suco, né? Suco de laranja. Esse ano aqui, as laranjas deixou a desejar um pouco por causa do clima, né? Uma florada tardia, com rendimento industrial ruim, com suco com uma qualidade não tão legal. E o que está fazendo um trabalho bacana também agora, que está crescendo muito o mercado, são esses sucos frescos, né? Essas empresas que estão colocando nas contas do mercado hoje um padrão de suco, né, constante, né? Isso tem influenciado bastante as vendas por causa da qualidade do suco, está se mantendo o nível do padrão do suco que eles estão fornecendo no supermercado. Isso, a venda está disparando e bastante gente entrando nesse segmento, ajudando muito o setor, porque não parece, mas eles esmagam bastante fruta, esmagam e ajuda muito o setor cítrico, né? E falando da citricultura no modo geral, aí, a citricultura tem migrado, né, crescendo no Paraná, crescendo em Minas Gerais, Sergipe fazendo um bom trabalho também, né, Goiás, Rio de Janeiro. Então, todas essas regiões, né, estão buscando novas áreas, novos desafios aí, buscando melhorias, né, para a produtividade e se manter no negócio ainda. Então, assim, do modo geral, a citricultura ela desafio, e isso é muito importante, e o brasileiro, que ele falou, é um guerreiro, ele corre atrás. O green é uma preocupação de todo mundo, isso é
constante, né? A citricultura andou migrando para o lado de Avaré, mas o green agora chegou e está assustando os produtores naquela região. E em outros lugares é a questão da seca. Tem um benefício em Avaré que chove um pouco mais que aquela região sul, mas deixa a desejar agora com essa questão do green também, que está avançando bastante. E a região sudeste, aqui no caso, estamos enfrentando essa questão do fator clima, fator água, né? Que é um fator muito importante para a citricultura. Sem água, não tem citricultura, não dá para se produzir nada, vamos dizer, né? Então, a citricultura está se restabelecendo, estão revendo, né? Muitos cavalos que foram plantados pensando em morte súbita, colocando nessa região, né? Sequeira aqui, e agora está colhendo os frutos que não são bem satisfeitos, né? Cavalo de citromelo em região sequeira é um problema muito sério, né? E a gente estamos enxergando também aqui na região o que é. Ocorreu isso já naquela região de Matão, Araraquara, Bebedouro, que era um grande polo citrícola, né? E hoje não tem mais a citricultura lá, né? Por causa do quê? Não tinha como produzir citros lá sem irrigar. Então, é o que está acontecendo agora nessa região nossa aqui, nós estamos passando aqui, Aguaí, Mogi Guaçu, Casa Branca, esse polo citrícola, é o que nós estamos enfrentando também agora, o que eles enfrentaram no passado. Produzir laranja nesses lugares sem irrigação está ficando impossível. Então, eu, no caso, ainda estou aqui em Aguaí com toda a minha produção, mais ou menos em torno de 75% da produção aqui ainda para colher. Estava esperando a chuva vir, né, para a fruta dar um tamanho melhor, né, para a condição, porque o mercado não consome fruta pequena, e mesmo para mandar para a fábrica também, o rendimento também, para a gente deixar a fruta crescer um pouco mais, para dar mais peso, para dar rentabilidade. Então, vamos falar assim, a citricultura, acho que agora com essas altas, com essa alta do custo que estamos passando agora aí, é um cenário muito preocupante, tem que ter muito pé no chão, estabelecer, porque um adubo que custava o ano passado R$2.000, hoje já estamos falando na casa de 5, né? E com 5, 5, mas eu entrego para você só em janeiro, agora não tem para entregar. E pega um glifosato, no caso, né, que custava em torno de R$8,50 a R$10 aí custava, estamos falando na casa de R$60 no litro. Então, muita coisa vai acontecer, muitas mudanças vão ocorrer, não sei como vai ficar, mas só tem uma coisa a falar. Olha dia a dia seu orçamento, pensa certinho a estratégia que vocês vão fazer, porque assim, a citricultura está passando num momento agora muito desafiador e temos que ter o pé no chão para continuar na citricultura, porque com todos esses custos que nós estamos tendo, né? Produção baixa, não é fácil sobreviver. Então, temos que pensar com carinho, né? Que eu falei, eu sou a 4ª geração da minha família, estou muito preocupado, é um cenário preocupante, dia a dia a gente conversa com várias pessoas e é um cenário que todo mundo está muito preocupado. Então, vamos olhar com carinho. Muito importante as palavras do Sr. Tony, uma realidade que a gente deve sempre estar colocando em pauta. Sr. Tony, muito obrigado pela sua participação. Um prazer recebê-lo aqui. Conte conosco. Converso agora com Carlos Alberto da Silva, o Carlão, representando a ABMRA, uma das principais instituições com sede em São Paulo, representando o agronegócio brasileiro. Carlão é um grande e profundo conhecedor do agronegócio. Carlão, muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade. Ô Marcelo, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar aqui dos seus bate-papos. Já participei de alguns aqui, achei sempre muito bom. E sempre que me falam para bater papo é comigo mesmo, viu? Eu gosto de conversar. E aí eu fico sempre pensando, né? O tema do Sudeste, eu fiquei pensando, né? O que eu posso falar? E, na verdade, assim, eu acho que queria trazer aqui uma constatação através de algumas grandes entidades. Você já falou, por exemplo, da BMRA, nossa Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, que tem sua sede em São Paulo e, portanto, está dentro desse espírito. Nós estamos no Sudeste. O Sudeste, eu acho que ele irradia
riqueza, irradia tecnologia, inovação e tudo que se faz aqui no Sudeste, eu acho que, no fundo, colabora com o desenvolvimento do Brasil, né? Então, eu acho que, dentro dessa linha, e já falando de a Associação Brasileira de Marketing Rural, que congrega tantas empresas, agências de propaganda, veículos de comunicação, players super importantes para o agronegócio e para o desenvolvimento do Brasil como um todo, né? Porque eu acho que não dá para pensar no agronegócio sem pensar no Brasil, né? São coisas que se conectam, né? E aí fiquei pensando, né, para trazer alguns exemplos, eu queria trazer alguns exemplos para vocês de entidades fortes, né, cuja sede está aqui no Sudeste do Brasil. E vamos falar, começando a falar Sudeste, a primeira entidade que vem na minha cabeça é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, né? Uma entidade que tem mais de 23 mil associados, é uma entidade que tem se desenvolvido muito ao longo dos anos, uma entidade que assim, tem colaborado imensamente aí com o desenvolvimento do negócio, através de vários presidentes, né? E é uma entidade, você vê assim, a ABCZ é um caso bacana de uma entidade que não tem reeleição, você acredita? Então, assim, a ABCZ, por exemplo, eu acho um caso ótimo, um caso onde, literalmente, é proibido reeleição. E aí, não é que é proibido o cara que é presidente uma vez, ele pode ser 2 vezes presidente, mas ele tem que primeiro passar o cargo, aí entra um presidente que fica 3 anos, e depois ele pode até voltar. Mas eu acho que isso é uma coisa que é um exemplo para o Brasil, acho que até um exemplo para a nossa política maior de tudo, né? Eu tenho um grande amigo que é o Duda Biagi, que é da Usina da Pedra, e que também está aqui no Sudeste, e o Duda sempre fala o seguinte: Carnal, eu acho que não tinha que ter reeleição nem de vereador, né? Nem de síndico de prédio não podia ter reeleição, que eu acho que a reeleição é um dos grandes males que afligem o Brasil, né? Então, e, além de tudo, o cara tem que se dedicar àquilo que ele está fazendo. Você não pode gastar 1 ano do seu mandato, às vezes até mais, pensando na reeleição. E o cara, ou você pensa em governar, ou você pensa na reeleição. Então, acho que esse é um ponto que eu queria, um exemplo de uma Muito entidade bom. forte que está aqui no Sudeste. Quero mandar um abraço para o Rivaldo Machado Borges, que é o presidente atual lá da ABCZ. A ABCZ vai entrar, inclusive, num processo, já soube que vai ter mais de uma chapa lá, a eleição agora vai ser disputada, e isso é o maior sinal vamos dizer assim, de que uma entidade é pujante, ou seja, tem gente querendo ser candidato, isso é muito importante. Então, eu acho que eu queria citar, né? Eu falei para você que eu ia citar algumas entidades, né? Outra importante que eu quero citar, faço parte até, que é o Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp. E aí você pensa assim, né? Fiesp, o que a turma logo pensa? Logo pensa em indústria, né? E a Fiesp criou já há muitos anos, eu acredito que já deva ter, pelo menos aí, acho que foi quando o Roberto Rodrigues saiu do Ministério, pouco tempo depois, ele foi convidado pelo presidente da Fiesp para criar esse Conselho Superior de Agronegócio lá na Fiesp, porque imagina, inclusive, que tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com agronegócio, porque a indústria é vamos dizer assim, a gente exporta ou importa o produto da indústria, né? Então, a gente pode exportar etanol, mas a gente não exporta a cana, mas a gente exporta o etanol. Então, a gente exporta o produto do agronegócio. Então, quando a indústria e o agronegócio se juntam, de certa forma, e criam esse Conselho Superior do Agronegócio dentro da Fiesp, eu acho que isso valoriza demais o agro. Tem sido um lugar onde as principais cabeças do setor estão discutindo lá todos os meses. Todos os meses tem reuniões fantásticas. Uma das reuniões que está para acontecer aí na semana que vem é a reunião
que vai falar o que aconteceu em Glasgow, vai vir o ministro do Meio Ambiente conversar conosco, enfim, um debate onde vai estar o Daniel Vargas, que é da Fundação Getúlio Vargas, enfim, cabeças muito privilegiadas vão estar lá, estão lá no COSAG, e eu tenho a honra de participar desse conselho, então, cito esse conselho como uma dessas entidades, já falei uma de Minas Gerais, né? Estou falando agora do COSAG na Fiesp. No Rio de Janeiro, a gente tem a Sociedade Nacional da Agricultura, lá, que é presidida pelo Antônio Alvarenga. Eu acho que eu escolhi um tema bacana para desenvolver aqui, né? Que é a importância das entidades no desenvolvimento no desenvolvimento aí do agronegócio brasileiro, né? Então, e a gente tem o Espírito Santo, que é um estado, né? Assim, como é que fala? Abençoado. Muito abençoado, né? Eu entrevistei outro dia aqui no meu programa o Estevam Bento. O Estevam Bento é da Casa do Adubo. A Casa do Adubo é ela tem sede lá no Espírito Santo, então também irradia conhecimento. E dentro eu falo assim, do Espírito Santo, eu vou até citar meu amigo Nabi, que é o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, que fica com sede em São Paulo, mas escolheu um capixaba, né, para ser o presidente. E o cara é fora de série, né? Uma figura extraordinária, um ser humano maravilhoso, e que está fazendo uma gestão extraordinária. O Nelore, eu diria que o Brasil é o maior exportador de carne no mundo, está entre os maiores do mundo. Carne é um negócio importante, pecuária é importante. E no Brasil, falar de pecuária é essencialmente, né, falar da raça Nelore, né? Eu digo isso para todos os meus amigos, digo isso para todos os presidentes das outras raças, mandando um abraço aqui para outro que está lá em Uberlândia, que também fica aqui, que é o nosso querido Itamar Neto, que é o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Senepol. Então, é o seguinte, o Sudeste ele tem exemplos maravilhosos aí de gente que está atuando, e eu diria, não pensando só no desenvolvimento local dessa região, mas trabalhando muito em prol do desenvolvimento do país como um todo, né? Então, eu diria que talvez as minhas... assim, daria para a gente falar de N aspectos, né? Se você for falar de... Eu vou até pegar uma cola aqui que eu tenho, se você falar assim, Sudeste, né? É líder na produção de cana, na produção de laranja, de leite, de café, de hortifruti. Então, com certeza, é um lugar abençoado e importante para o nosso agronegócio brasileiro. Então, outros números, falar de número aqui, 1 milhão de estabelecimentos agropecuários no Sudeste. A gente tem 5 milhões no país, ou seja, tem 20% dos estabelecimentos agropecuários está aqui no Sudeste, e tem 3,5 milhões de pessoas trabalhando no campo, só na região Sudeste. Então, eu acho que agora fica aqui para os outros debatedores, aqui, os mais entendidos. O meu negócio... você sabe, viu, Marcelo, que você é uma das poucas exceções que eu participo de programa falando, ou pelo menos respondendo alguma indagação, porque eu gosto mesmo é de perguntar, viu, Marcelo? Eu não gosto muito de falar, eu gosto de perguntar, viu? Você sabe que tem o Brasil, agora, eu acho que o Brasil é uma potência, né? A gente, até os maiores desafios do Brasil, eu sempre enxergo como as grandes oportunidades do Brasil. Eu falo assim, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil vai ficar muito rico, porque a gente precisa construir o Brasil, né? A gente está... agora, saindo até um pouquinho aqui do Sudeste, o Sudeste é até um pouco privilegiado, né, na questão principalmente de infraestrutura, estradas, portos, aeroportos e tal. Mas, se você sai para as outras regiões do Brasil, você tem
a convicção absoluta de que o Brasil será muito rico, porque, na verdade, tudo está por fazer. Nós precisamos construir portos, nós precisamos construir aeroportos, ferrovias, rodovias, enfim, a gente está com a faca e o queijo na mão. Tem muito a ser feito ainda, né, Carlão? Com certeza, com certeza. E, querido, você conta sempre comigo aqui, toda vez que você precisar para bater papo, é comigo mesmo, viu? Obrigado pelas palavras, Carlão. É sempre um prazer recebê-lo, sempre um prazer ouvi-lo aqui em nosso programa, sempre agregando. Muito obrigado, um forte abraço. O nosso papo agora é com o senhor Alexandre Bernet, que é chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste. Olá, eu sou o Alexandre Bernet, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, uma das unidades de pesquisa da Embrapa, localizada em São Carlos, interior de São Paulo. Nós estamos num dos nossos sistemas de produção, onde desenvolvemos tecnologias para a produção intensiva e sustentável de carne e leite. Aqui nós trabalhamos com empresas, com outras instituições de ensino e pesquisa, para desenvolver tecnologias digitais, tecnologias de conectividade, de automação, junto com os conceitos de baixa emissão de gases de efeito estufa, alta remoção de carbono, aliadas à biodiversidade, à regulação de qualidade e quantidade de água, sempre prezando pelo bem-estar dos animais. Bom, pessoal, hoje é isso. A pauta de hoje foi região Sudeste, uma das regiões mais importantes do agronegócio brasileiro, e o nosso papo foi com os protagonistas do agronegócio na região Sudeste e também do Brasil. Um forte abraço, obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, a todos os participantes. Não se esqueçam, quem compra a terra não erra. Tchau. Olá, bom, o mercado de terras na região sul, ele é estruturado, né, a região sul do Brasil, ela é estruturada por uma produção baseada em sistema de cooperativas, né, e sistema de cooperativas que dão muitas assistência, tanto assistência técnica em serviços de comercialização de soja, também da produção, né? Esse mercado do sul, ele é caracterizado por pequenas e médias propriedades, né? E nos últimos 10 anos, a valorização das terras na região sul, ela foi de 15,8%, né? Essa valorização nos últimos 3 anos, ela foi um pouco maior, porque nos últimos 4, 5 anos a gente veio de um mercado que os preços estavam quase que estáveis, né? Então, essa valorização mais recente, ela foi tem sido um pouco maior do que aconteceu, o que ocorreu se a gente pega uma média aí dos últimos 10, 20 anos. Com relação à região sudeste, se trata, né, de um dos polos agrícolas mais diversificados do país, é na região sudeste que está todo o maior centro consumidor do país, né? Então, a gente tem uma agricultura também diversificada, não só nas regiões agrícolas, cana, grãos, também temos silvicultura, também temos as próprias áreas de pastagem, né? E a região sudeste, ela valorizou nos últimos 10 anos em torno de 14,2%, né? E nos últimos 3 anos foi uma valorização um pouquinho menor, de 9,4%. O mercado de terras na região sudeste, ele é caracterizado, semelhante ao que ocorre no sul, ele tem menos pressão por venda de áreas, são produtores mais consolidados, né? Então, tem um mercado mais restrito à oferta de terras, então, por isso essa taxa ela fica um pouquinho mais comportada, né? A pressão para venda é um pouco menor. Com relação à região centro-oeste, que é o principal polo produtivo de grãos do Brasil,
a valorização das terras nos últimos 10 anos foi de 17,9% valorização anual, e nos últimos 3 anos, em torno de 27%. Isso eu estou pegando o polo de Sorriso, né? À medida que a gente tem esse olhar mais regionalizado, essas valorizações elas são mais expressivas do que se a gente pega a região como um todo, né? E o que destaca nesse polo do Centro-Oeste? É um polo de desenvolvimento que foi favorecido tanto pelas condições edafoclimáticas e que se alinhou com uma tecnologia de alta produtividade. E isso resultou em maiores rendimentos, né? E o que a gente pode destacar, então, é uma agricultura de larga escala, que é consolidada também, mas que ainda caminha também com algumas oportunidades de novos centros para abertura de novas áreas agrícolas. A região norte do Brasil, ela é uma região mais recente em termos de desenvolvimento agrícola, né? O norte do país, ele tem um uso de ocupação de solo basicamente com predominância de pecuária e crescimento recente da produção de grãos. O mercado de terras nessa região nos últimos 10 anos, ele teve uma valorização média de 8,5%. E em anos mais recentes, nos últimos 3 anos, uma valorização de 12%. Essa região norte do país, o principal drive de aumento dos preços da terra são os investimentos, né, em logística. Os portos do Arco Norte, né, eles se consolidam aí como uma alternativa ao escoamento de produção da região sudeste, né, sul também, e também ele tem impacto no custo de produção, né, como ele é uma rota mais curta, isso influencia no preço. Então, bom, na região nordeste do país, né, tirando o polo já consolidado em agricultura, que seria aí o oeste baiano, a gente tem as famosas regiões de fronteiras, né, o Maranhão, o sul do Piauí, são os polos de ocupação também de agricultura mais recente, em desenvolvimento. Se a gente considerar as taxas de valorização nesses polos, no polo do Nordeste foi de 5,6% nos últimos 10 anos e de 21% nos últimos 3 anos, né? É uma ocupação que vem crescendo a cada ano, né? E segue também como uma alternativa também às áreas já consolidadas por essas apresentarem preços mais baixos do que aquelas regiões consolidadas. Essa tendência que a gente veio de um mercado que estava nos últimos 6 anos estava bem parado em termos de negociação e por isso preços mais acomodados, e nesses últimos 2 anos o mercado ele se movimentou de novo, né? A dinâmica do mercado ela cresceu de novo com essa ascensão dos preços das commodities. E o que a gente tem apontado é que houve essas variações completamente expressivas, né? Teve preço de terra que dobrou em menos de um ano. Então, como perspectiva de preços da commodities um pouco mais baixos para a próxima safra, o que influencia muito também na renda do produtor, a gente tem assim, uma tendência de acomodação dessas valorizações do preço da terra, né? Em consequência, a um ritmo das commodities mais atrelado a um patamar histórico, né?